Olá, meus amores, mais uma vez estamos aqui, hoje, dando continuidade à nossa segunda parte do capítulo 8, Estados Unidos, uma grande potência mundial, com a nossa aula 8. Vamos começar. O que vamos estudar na aula de hoje? Doutrina Monroe, Destino Manifesto, Marcha para o Oeste e relembrar a Guerra da Secessão. Os Estados Unidos, no final do século XVIII, deu início ao seu processo de formação das 13 colônias. A sua independência ocorreu em 1776. Já a sua Constituição, ou seja, as leis dentro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, foi criada em 1787. A consolidação dessa independência só ocorreu após a Segunda Guerra da Independência, ou seja, entre 1812 e 1814. Dentro da formação histórica dos Estados Unidos, tivemos a doutrina Monroe, que foi em 1823. E aqui no mapa podemos relembrar o que vimos na aula anterior sobre a questão das 13 colônias inglesas, ou seja, o domínio da Inglaterra nessas 13 colônias no território americano, onde uma das principais foram Geórgia, ou seja, principais países que se destacaram, colônias, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Nova York. E vimos também que dentro desse território das 13 colônias tivemos as colônias do Norte e as colônias do Sul, com o regime, principalmente na colônia do Sul, de plantation, ou seja, um regime escravista. Na parte roxa, podemos identificar o local onde a mão de obra escrava, ou seja, a mão de obra negra, ela era praticada. Não só aqui na América do Norte, mas também na América do Sul, como no Brasil e no território da Guiana, que era o território que correspondia à França. Mas voltando especificamente aos Estados Unidos, percebemos que nas colônias de exploração, que eram as colônias do Sul, tínhamos dois tipos de cultivo, que era o cultivo da cana-de-açúcar e o cultivo do tabaco, ou seja, do fumo. Também vimos na aula anterior que dentro do processo das 13 colônias existia um processo de migração, ou seja, o deslocamento para a parte oeste. Como é que eu sei que é a parte oeste? Com relação aos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Onde esse deslocamento estava relacionado com a expansão territorial, principalmente daqueles que saíam das colônias do norte, com autorização, e os que fugiam das colônias do sul, que eram os escravos. Mas o que foi a doutrina Monroe em 1823? Bem, essa doutrina ela ficou conhecida como América para os Americanos. Foi contra o intervencionismo da Santa Aliança, estendido para a América através do Congresso de Verona. Os Estados Unidos só podia desafiar potências europeias porque ele tinha apoio da Inglaterra, ou seja, ele só batia de frente com as grandes potências como França, Espanha e Portugal, porque ele tinha apoio da Inglaterra. Apropriada ao longo da história norte-americana para diferentes fins, apesar de, no final do século XIX e início do século XX, é que a doutrina Monroe passa a ser utilizada para justificar a política externa intervencionista na América Latina. E o nosso Destino Manifesto? Foi uma doutrina que pregava a ideia de que os americanos tinham sido predestinados por Deus a dominar o território, situados entre os oceanos Atlântico e Pacífico, e que deviam cumprir a missão de civilizar os povos inferiores do continente. O que isso significa? Que na visão dos americanos, eles foram mandados por Deus para comandar todo o território do continente americano.
e que todos os países, toda a população dessa outra parte do território deveriam obedecer e ser submissos a ele, pois eles tinham um dom divino. E até hoje, alguns americanos ainda seguem essa linha. Por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele tem essa visão, ele ainda prega essa doutrina de que os americanos são soberanos sobre todos os outros do próprio continente. Dentro da formação e processo de independência dos Estados Unidos, tivemos a Marcha para o Oeste. O que foi essa marcha? Foi uma anexação e a conquista de territórios situados a oeste, que vimos na imagem anterior, da faixa atlântica, trecho original do país, ao declarar sua independência, ou seja, contando a partir do Oceano Atlântico a terra dentro. Quando ocorreu? Entre as décadas de 1820 e 1860. E por que destino manifesto? Porque eles acreditavam que o dom de Deus teria sido sobre eles para governar todo o território. Então, eles deveriam ter o poder maior sobre todos. Como ocorreu? A democracia em marcha, extermínio dos índios e colonização sem lei de pequenas propriedades onde foram assentados os imigrantes europeus. Aqui nesse ponto, além da marcha de território adentro, ou seja, comandando uma tropa a invadir o interior do território e massacrar os povos que haviam encontrado, por exemplo, os índios, ainda tinha na parte litorânea aqueles que faziam parte da colonização de escravização, que eram os negros, ou seja, as colônias de exploração ou colônias do sul. Aqui na imagem podemos entender com clareza de que forma esse território americano começou a se expandir e quem ficou sob o domínio desse território. Porque não foi só a Inglaterra, tiveram outros países que dominaram territórios dentro do próprio Estados Unidos. Então vamos lá. Nós tivemos as 13 colônias, que é essa parte rosa, que era o domínio da Inglaterra. Depois tivemos o território da Guerra da Independência, que foi um território que eles conseguiram. Aqui, a colônia de povoamento conseguiu esse território. Tivemos o território anexado à Espanha, que é esse aqui de baixo, que era a Flórida, tá? Tivemos o território pertencente ao México. Esse território aqui, ó, ele foi comprado. Tivemos o território pertencente à Inglaterra. Então, temos esses dois, que a Inglaterra passou a ser dona. Tivemos o território pertencente à França, território de Louisiana. E o território fora dos limites. Que território fora dos limites são esses? Você analisando, nós temos aqui embaixo, que é o território de Alasca atualmente. A Marcha para o Oeste colocou em prática tanto a questão de compras territoriais, como guerras e diplomacias. De que forma ocorreu essas compras territoriais? Que olhamos no mapa anterior. Louisiana foi comprada França, em 1803, Flórida pela Espanha, em 1819, o Texas, no México, se tornou independente em 1836 e foi anexado aos Estados Unidos em 1845. Nós tivemos Gadsden, em 1853, pelo México, e Alasca pela Rússia, em 1867. Então, além da Inglaterra, tivemos a França, tivemos a Espanha, tivemos a Rússia e tivemos o México como donos de territórios que hoje pertencem aos Estados Unidos. E como foi essa guerra? Contra o México em 1846 a 48, ou seja, 2 anos. A Califórnia, conhecida como Califórnia de Ouro, em 1848, o Arizona, o Novo México, Nevada, Colorado, passaram a ser acesso dos Estados Unidos. Por quê? Porque dentro de uma guerra, o México perdeu e essa terra foi anexada aos Estados Unidos. Para entender melhor o que vimos anteriormente, aqui nós temos as 13 colônias, pertencentes desde o processo de formação.
Nós temos a Flórida, que foi comprada da Espanha, ou seja, os americanos compraram o território que pertencia à Espanha. Depois, teve a compra de Louisiana, que eles compraram da França. Eles também compraram uma parte do México, ao próprio México. A Califórnia, essa parte aqui foi conquistada, ou seja, foi através de guerras. Oregon foi adquirido da Inglaterra, ou seja, a Inglaterra cedeu após acordos comerciais e políticos. O Texas foi anexado a esse território porque ele foi dominado pelos povos das colônias de povoamento. E esse território aqui foi reconhecido pelo Tratado de Paris como um território pertencente aos americanos. E a nossa Guerra da Secessão, que foi de 1861 a 65, durou exatamente 4 anos. E por que ela existiu? Porque as colônias do Norte e colônias do Sul não entravam em acordo, ou seja, viviam em divergências. E quem eram as colônias do Norte? Eram as colônias de povoamento. E quem eram as colônias do Sul? Colônias de exploração. E quais eram essas divergências? Questão das tarifas, ou seja, questão dos impostos que eram cobrados, escravidão de novos estados, ou seja, queriam ampliar a mão de obra escravista dentro do território, utilização de verbas federais, essas verbas vinham da Inglaterra, organização de novos estados, ou seja, dominar mais terras. O estopim que fez com que entrasse em guerra as colônias do Norte e as colônias do Sul. A eleição de Abraham Lincoln a presidente em 1860 e a secessão dos Estados Confederados em 1861. O que foi essa secessão? Ou seja, acabou o acordo. E por quê? Porque no Noroeste eles queriam desenvolvimento industrial e urbano, ou seja, queriam desenvolver a mão de obra capitalista. No Sul, a economia agrária, o plantation, era relacionado com o trabalho escravo. E no Oeste estava relacionado com pequenos agricultores independentes, ou seja, que eram os brancos que vieram especificamente da Inglaterra ou da Espanha. As explicações para a eclosão da guerra são muitas, porém aqui eles mais aceitam que eles levam como realmente algo que aconteceu foi que até o início do século havia um equilíbrio de forças entre o norte, ou seja, as colônias de povoamento, o trabalho era livre, propriedade da terra era familiar e a produção era para o mercado interno. Já as colônias do sul, que eram as de exploração, estava relacionado com a mão de obra escrava, latifundiária, ou seja, grandes produtores, e a produção para a exportação. Com a ocupação do oeste, ou seja, terra adentro, o norte foi se envolvendo cada vez mais com a economia agrícola daquela região, vendendo e comprando produtos. Isso impediu o crescimento do latifúndio nas colônias do sul, com relação às forças norte e sul. Então, para ficar bem claro, quando começaram a ir terra adentro, ou seja, a marcha para o oeste e as colônias de povoamento, as colônias do norte, começaram a se apossar de terras e começaram a desenvolver a agricultura, quem fazia parte das colônias do sul, que eram as colônias de exploração da mão de obra negra, a plantação, começaram a perceber que eles estavam perdendo na questão da economia, pois aqueles que faziam parte da colônia do norte iriam se tornar os seus concorrentes. E quais foram as conquistas dessa guerra da secessão? Vitória dos estados do norte, ou seja, os estados do norte conseguiram vencer as colônias do sul, manutenção e consolidação da União Nacional, ou seja, se tornar um território só, grande desenvolvimento capitalista, aceleração do processo de estabelecimento do capitalismo no sul, ou seja, se apropriar da economia das colônias do sul, aumento do mercado interno, grande desenvolvimento industrial, aumento das tarifas alfandegárias, ou seja, aumento dos impostos,
abolição da escravidão, ou seja, acabar a escravidão dentro do território americano, onde Lincoln consegue apoio de grande parte dos escravos do Sul para o exército do Norte abolir a escravidão. O que foi que ele fez? O Lincoln conseguiu fazer com que esses escravos que eram trabalhadores, vamos colocar assim, dentro das colônias do Sul, se tornassem soldados do exército das colônias do Norte e guerrear contra os fazendeiros das colônias do Sul, ou seja, das colônias de exploração, fazendo assim com que a colônia de povoamento, a colônia do Norte, se tornasse vencedora. E fiquem atentos ao resumo que vamos fazer agora, pois ele irá abordar tanto o que vimos na aula anterior, ou seja, na videoaula 7, como na aula de hoje, fazendo um resumo histórico sobre a formação dos Estados Unidos. Vamos começar. Então, fazendo esse resumo, a nossa marcha para o oeste foi a anexação e conquista do território. Aconteceu em 1820 e 1860. Teve o Destino Manifesto, que era aquele terra de ninguém, ou seja, os americanos diziam que a terra era própria deles e que os demais não tinham suas terras, que eles deveriam se apossar deles, se apossar tanto do povo como das terras. E a Democracia em Marcha, que foi o extermínio dos índios e os colonizadores sem leis, porque eles se apoderavam das terras e dos índios e das pessoas que eles encontravam dentro daquele território, com o único objetivo, ter eles sob seu domínio, e alegavam que Deus tinha enviado eles para serem os donos da terra. Vimos também que o Destino Manifesto foi uma doutrina que pregava a ideia que os americanos tinham sido predestinados por Deus para comandar todo o território americano. Vimos também que, com tantas terras conquistadas, nem o Sul e nem o Norte conseguiram entrar em acordo, ou seja, eles guerrearam, onde as colônias do Norte, que era de povoamento, queria expandir a manufatura e a indústria, e as colônias do Sul, que era de exploração, queria expandir a lavoura e a pecuária. E você lembra quem ganhou? Na realidade, nem foi o Norte e nem foi o Sul, porque as novas terras começaram a prevalecer com o domínio da caça e a exploração da mineração. Então, quando eu digo que eles não conseguiram vencer nem o povo do Norte nem o do Sul, porque eles não conseguiram colocar em prática o seu objetivo, que era o processo de lavoura e que era o processo de industrialização. Nessas terras foi implantado a caça e o processo de extração mineral. Mas analisando quem conseguiu se sobressair com mais força sobre o outro, o povo do Norte, ou seja, colônias de povoamento, conseguiu ter alguma certa vitória. Mas o maior problema entre as colônias do Norte e colônias do Sul era a questão da escravidão, pois as colônias de povoamento, que era do Norte, era contra a escravidão, e as colônias de exploração, que era do Sul, era a favor. Essa discórdia levou a uma guerra civil entre os dois, conhecidas como a Guerra da Secessão, que durou exatamente 4 anos. Então, vimos que as colônias do Norte, que eram de povoamento, e as colônias do Sul, que eram de exploração, elas tinham as seguintes características. Colônias de povoamento, economia industrial, desejavam o abolicionismo, tinham o trabalho assalariado, ou seja, as pessoas recebiam pelo trabalho praticado. O mercado ele era interno, já as colônias de exploração, que eram as do Sul, a economia era exportadora de algodão, ou seja, eles cultivavam algodão. Estava relacionado com o liberalismo, ou seja, eles eram liberais para fazer o que quisesse com as terras e com quem eles contratavam. No caso, não era pago, e sim escravizados, que eram os negros. Tinha o processo do plantation, que era o cultivo da manufatura e do latifundiário, e o mercado ele era externo, ou seja, esse produto ele era exportado para a Europa. Vimos também que, além das visões diferentes entre a região do Norte e Sul, a eleição de Abraham Lincoln em 1860 foi determinante para o início da guerra, porque Lincoln foi eleito pelo
povo do norte, ou seja, pela colônia de povoamento, e tinha uma postura anti-escravista, ou seja, ele queria pôr fim à escravidão. Assim, alguns estados do sul resolveram criar um estado independente e deu início à guerra. Assim, o sul criou um novo país com o nome de Confederados do Sul e entraram em guerra com o norte dos Estados Unidos. Quem venceu? Nessa guerra, quem venceu foi o norte, ou seja, as colônias de povoamento. E quais foram as consequências dessa guerra? O sul foi ocupado pelos militares do norte, os estados foram unificados novamente, ou seja, se tornaram um só, e teve o fim da escravidão e a exclusão dos negros dentro do território. E aqui concluímos a nossa parte histórica sobre a formação dos Estados Unidos. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima e tchau!